Fala, meus alunos, tudo bem? Vamos agora corrigir estas frases. Temos 7 frases e vamos uma por uma. Então, já que vocês escreveram, transliteraram, traduziram, pronunciaram e até interpretaram, temos aqui a primeira frase: leges tus logos autor. A segunda frase: leges logos autor. A terceira frase: grapheis ton logon. A quarta frase: grafo logon. A quinta frase: iesu leges tus logus. A sexta frase: iesu leges tus logus tu feu. E a última frase, que é a sétima: iesu leges auto tus logus tu feu. Então, o que temos aqui? Vamos ver como o John Dobson trabalha. Aqui, ó. A primeira frase, leges tus logus autu, é tu lhe dizes as palavras. É a primeira opção de tradução. Ou você diz as palavras. O que eu tenho que observar aqui? Exatamente aquele ponto de juntar o leges com autor. Então, autor estará junto com leges. Lembrando que a terminação eis indica você ou tu. Temos aqui o tus logus, ou seja, as palavras. Então, você diz, por conta do leges, as palavras. Então, temos a primeira frase traduzida. A segunda, leges logos autor. Aqui eu posso traduzir como você diz palavras, por conta da terminação eis e a junção do autor com o leges. Lembrando que toda vez que tiver esse iota subscrito, ele não interferirá na hora da pronúncia e nem na transliteração. Pode ler tranquilamente como autor, da mesma forma pode transliterar como A-U-T-O, ok? Então temos aqui, você diz palavras ou tu lhe dizes palavras. Temos estas duas opções. A terceira frase, grapheis ton logon, ou seja, escreves a palavra. Não está no plural, está no singular. Então aqui, escreve a palavra ou você escreve a palavra, é uma opção. Não é muito usada, mas também é uma opção, desde que o sentido ele esteja sempre à tona na hora de traduzir. A quarta frase, que é uma frase bem curta, grafo logon, ou seja, escrevo uma palavra. Lembrando da regrinha que eu disse na aula anterior. Toda vez que o substantivo ele não estiver com o artigo definido, ro ou re, pode-se, na hora de traduzir, colocar um artigo indefinido, uma, uns, umas, uns, ok? Então, grafo logon, escrevo uma palavra. Lembrando que o ômega ele indica que sou eu, a primeira pessoa do singular. Não é à toa que em um dos módulos eu ensinei sobre a questão dos pronomes, pronomes retos. Então, o primeiro pronome, que é a primeira pessoa do singular, é o ego. Não só no grego, mas também no latim, essa expressão significa eu. Então, sempre aponta para mim, ou, no caso, eu. Então, grafo
Escrevo. Escrevo o quê? Uma palavra. A quinta frase. Iesu Jesus, leges tus logus, ou seja, Jesus. Jesus o quê? Tu estás dizendo as palavras. Lembrando que temos duas opções. Ou colocamos no presente, ou até mesmo traduzimos no gerúndio, um ato contínuo. Até então está exatamente no exemplo. Tu estás dizendo, ato contínuo, NDO. Ou Jesus, você diz as palavras. Ou Jesus, você está dizendo as palavras. São opções, mas o sentido ele vai depender do contexto. Como foi construída a frase. Para quem foi dito, por que foi dito, depende muito do contexto. Temos aqui a sexta frase, que é Iesu leges tus logus tu feu. Ou seja, Jesus, você diz as palavras de Deus, ou Jesus, tu estás dizendo as palavras de Deus, ou Jesus, você está dizendo as palavras de Deus? Portanto, depende muito mesmo do contexto. Mas aqui temos essas opções. E a última frase, Iesu, ou seja, Jesus. Você está dizendo as palavras de Deus? Iesu, leges autotus logus tu feu? Olha que interessante. Enquanto a sexta frase coloca o tus, na sétima frase coloca o autor. Ou seja, de qualquer forma, está indicando que é Jesus o sujeito em que ele está dizendo as palavras ou que ele diz as palavras. As palavras de quem? De Deus. Temos um módulo explicando sobre o objeto direto e o objeto indireto. Depois dê uma passada e relembre sobre esta matéria, esta disciplina. E aqui, continuando, lege, ele diz, então não é mais você, porque você é a segunda pessoa do singular, que é o leges, enquanto a terceira pessoa do singular é ele ou ela, seja o pronome masculino ou o pronome feminino. Então, lege, ele diz ou ela diz. Da mesma forma, grafei, ele escreve ou ela escreve. Da mesma forma, anagnoskei, ou seja, ele lê ou ela lê, ou ele está lendo ou ela está lendo. São três verbos que foram conjugados. Temos o exemplo da gramática que diz legei tus logus tu feu, que significa ele fala as palavras de Deus, ou seja, ele quem? Ele é aquele que fala. Por conta da terminação ei, eu entendo que é ele. Como temos o verbo com a sua raiz leg, então legei, ele fala, tus, as, logus, palavras, tu, de, feu, Deus. Da mesma forma, temos outro exemplo. Ho profetes legei tus logus. O profeta diz as palavras. Olha que interessante a menção do artigo definido masculino no singular, correspondendo o substantivo profetes, que também está no singular. Por mais que a terminação seja es, com eta e sigma, de qualquer forma, é uma palavra no masculino que precisa corroborar com o artigo definido. Então, o profeta, não os profetas. O profeta diz. Mas eu sei que esse profeta é o legei. Então, ho profetes legei, o profeta diz
tus logos, as palavras. Viu como não é difícil? Viu? É só analisar as terminações e as construções. Se vocês observarem sempre as terminações, aquilo que chamamos de desinência, elas sempre vão apontar para o significado no seu contexto geral. Então, por fim, os últimos exemplos, depois partiremos para as traduções. Anagnoskei logos ho Marcos. Marcos lê palavras. Como eu sei que é Marcos? Porque Marcos ele tem a terminação com ômicron e sigma, mostrando que ele é o sujeito da frase. Por ser o sujeito da frase, este substantivo, que é próprio porque indica o nome, ele aponta para a terminação ei do verbo, que é o verbo ler, e o verbo ler está aqui conjugado como anagnoskei, ou seja, ele lê. Ele quem? Marcos. Então, Marcos lê. Marcos lê. O que ele lê? Palavras. Ah, Gustavo, mas esse artigo definido masculino ro, depois do logos. Esse artigo, ele pode ou não ser traduzido neste contexto, porque ele não tem muita diferença. Porque eu entendo que Marcos lê palavras. Agora, se eu coloco o Marcos lê palavras, não mudou nada. Então é bem tranquilo. Pode ou não ser traduzido. O importante é que está especificando o sujeito. Então, Marcos foi especificado como o sujeito da frase. O segundo exemplo é a mesma coisa, só muda o sujeito. No lugar de ser Marcos, é Maria. Então, anagnoskei logos re Maria. Ou seja, Maria lê palavras. Eu entendo que Maria é o sujeito da frase que está apontando para anagnoskei, com a terminação ei. Então, Maria lê palavras, logos. Temos aqui o re, artigo definido feminino, que tem a mesma função do ro com o substantivo Marcos. Então, tem a mesma ideia. Partiremos agora para a tradução. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aê! Ó, temos aqui alguns textos e vamos analisá-los. A primeira frase diz: Legei tus logos. Façam o mesmo exercício. Escrevam em grego, porque melhora a sua caligrafia. Transliterem para vocês ganhar familiaridade. Pronunciem para ficar mais fácil na hora de vocês ganharem essa ideia do fonema. Traduzem para criar mais intimidade com as palavras em grego. E interpretem. Porque a interpretação, por mais que ela esteja em conjunto com a tradução, tem a diferença entre uma tradução literal, uma tradução dinâmica, baseando-se também numa interpretação. Então, faça passo a passo para vocês discernirem. Então, a primeira frase é Legei tus logos. A segunda frase, Ho profetes graphei tus logos. A terceira frase, Ho Marcos anagnoskei tus logos. Quarta frase, Ho Marcos anagnoskei tus logos kai profetu. Quinta frase, Lego logos kai ho Marcos graphei tus logos. Sexta frase, grafeis logos kai ho profetes
anagnoskei tous logos. Tem mais alguma aqui? Não. Vamos lá. Como ficou a primeira frase? Lembrando, terminação "ei" indica a terceira pessoa do singular. Temos também a terminação "us", tanto no tus quanto no logos. Para vocês relembrarem, logos é plural e não singular. Então aqui ficará ele ou ela fala as palavras. Quem foi por essa opção acertou. Ele ou ela diz as palavras ou fala as palavras. A segunda opção, ho profetes grafei tus logos. Ó, singular, singular. O profeta escreve. Agora vocês sabem que esta terminação envolve o plural. Então, o profeta escreve as palavras. John Dobson coloca como? O profeta escreve as palavras. Exatamente a mesma coisa. Vamos para a terceira? Ó, deixa eu colocar um pouco mais para cima. Aí. Ho markos anagnoskei tus logos. Então, vamos com calma. Temos um artigo que está definindo o substantivo. Lembrando que a terminação é a terceira pessoa do singular, mas eu tenho o sujeito da frase que é Marcos, logo eu posso traduzir como o Marcos anagnoskei é o verbo ler. Mas neste caso, como está conjugado, ele é apenas o lê, não o ler. Então, lê. Marcos lê as palavras. É isso mesmo? Quem foi por essa opção acertou. Vamos para a quarta frase. Ho markos anagnoskei tus logos kai profetu. Vamos lá. A primeira parte, ela mostra que é o Marcos o sujeito. Então entendemos que tem a mesma construção da terceira frase. Se é a mesma construção, temos Marcos lê, correto? Lê o quê? As palavras, tus logos e profetiza, profeta. Qual será a tradução? Olha, Marcos lê as palavras do profeta. Viu que interessante? Por quê? Se eu coloco Marcos lê as palavras e profeta, fica uma coisa sem sentido. Então, quando John Dobson ele mostra este exemplo, ele mostra que, por conta do contexto, o kai aqui, ele não é traduzido como e, que geralmente quando você pega um texto no original grego, o kai, ele geralmente é sempre traduzido como e. Mas aqui, por conta do sentido do texto, John Dobson coloca como do, uma preposição do profeta. Então, tus logos continua a mesma ideia, as palavras. Agora, quando chega no kai profetu, é do profeta, não e profeta. Então, é uma observação interessante aqui. Da mesma forma, a quinta frase também se utiliza do kai e vamos analisar. A frase diz: Lego logos kai ho markos grafei tus logos. Vamos por partes.
Temos aqui a terminação ômega no lego, mas temos também Marcos sendo citado como sujeito da frase por conta da sua terminação. Temos aqui o verbo escrever conjugado como grafei, indicando que grafei está junto com Marcos, mas também temos a aparição de logos 2 vezes no texto. Vamos por partes, vamos analisar. Então, digo palavras, eu, Marcos, escreve as palavras, ou eu falo palavras e o Marcos escreve as palavras. Será que essas opções estão certas? Vamos ver? Ó, falo palavras e Marcos escreve as palavras. Exatamente. Então temos aqui a terminação, a desinência no lego, indicando que sou eu, a primeira pessoa do singular que está sendo mencionada aqui no verbo lego. Falando palavras, mas Marcos, com essa conjunção coordenativa, que é o cai, que não está sendo traduzido como uma preposição, igual a frase número 4, mas sim como apenas uma conjunção. O artigo definido masculino ro é citado, mas aqui na tradução não é colocado. E o grafei, que é o verbo escrever sendo conjugado na terceira pessoa do singular, apontando para Marcos, que está escrevendo as palavras, logos. Nisto traduzimos como eu falo, eu digo palavras, ou as palavras, não tem problema, e Marcos escreve as palavras, ou as escreve. Não tem problema, porque o sentido não muda. Sexta e última frase para analisarmos. Daqui temos que analisar muito bem. Ó, grafeis logos kai ho profetes anagnoskei tus logos. Vamos lá. Primeiro verbo. A raiz, graf, com a sua desinência es, aponta para a segunda pessoa do singular. Temos também palavras no plural, uma conjunção coordenativa, que é o kai, um artigo definido masculino, que é ro, juntamente com o substantivo profeta. Então aqui sei que está no singular. Anagnoskei, ou seja, está apontando para a terceira pessoa do singular. E aqui, le está com quem? Está com o profeta. Tus logos, as palavras. Então, grafeis indica a segunda pessoa. Então, você, logos, palavra. Então, você, grafei, escreve. Você escreve palavras e o profeta lê as palavras. Então, grafei está apontando para você, tu. Então, você escreve palavras e o profeta lê as palavras. Como que John Dobson está traduzindo? Ó, ele colocou no gerúndio. Tu estás escrevendo palavras e o profeta, olha que interessante. Ele traduziu o artigo definido. Colocou aqui, ó. E, kai, ro, profeta, e o profeta lê as palavras. Mas, está errado? Não. Depende muito do contexto. E, de acordo com este contexto, John Dobson achou melhor colocar tu estás escrevendo palavras e o profeta lê as palavras. Mas, também pode ser traduzido como você escreve as palavras
e o profeta lê as palavras. Não tem problema. Ou você pode colocar no gerúndio, escrevendo palavras. Tem esta opção. Então vimos aqui mais 6 frases. E aqui eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. E este exercício, após vocês pausarem o vídeo e depois voltarem, estaremos corrigindo. Então, primeira liçãozinha. Leges tus logus. Qual que é a opção correta? A. Estou falando as palavras. B. Você está falando a palavra. C. Você está falando as palavras. Qual a opção correta? 2. Legem logon. Primeira opção A. Ele fala uma palavra. B. Tu falas uma palavra. C. Eu falo uma palavra. Terceira questão. Lego logos alefeis. Opção A. Ele diz palavras verdadeiras. Opção B. Você fala palavras verdadeiras. C. Eu falo palavras verdadeiras. Questão 4. Ho profetes grafei tus logus. Opção A. Ele escreve a palavra do profeta. B. O profeta escreve as palavras. C. O profeta fala as palavras. E a última questão, que é a quinta. Kai anagnoskeis autus. Primeira opção, e você as lê. Segunda opção, e ele as lê. Terceira opção, e ela as lê. Deem uma pausa. Escrevam no caderninho. Porque agora vamos corrigi-las. Vamos analisar a primeira questão. Leges tus logus. Bom, temos aqui mais uma vez o verbo leg, apontando para a segunda pessoa do singular por conta da terminação eis. Então é você. Você fala ou falando, não tem problema. Então você. A opção A não pode ser, porque colocou estou. Estou indica eu, a primeira pessoa. Como aqui não terminou com ômega, e sim com eis, não pode ser a opção A. Mas temos duas opções, a B e a C. Então, você está falando a palavra ou as palavras? Lembre-se sempre das terminações. Tus logus está no plural ou no singular? Se estiver no singular, é a opção B. Se estiver no plural, é a opção C. Neste caso, como vimos em inúmeros exemplos, está no plural. Logo, a opção correta é a opção C. Você está falando as palavras, que é uma das possibilidades de tradução. Vamos para a segunda questão. Uma frase bem curta, duas palavrinhas. Legei logon. Vamos lá. Temos o mesmo verbo com a mesma raiz. Leg com a desinência ei, que indica a terceira pessoa do singular, significando. Temos a primeira que é eu, tu, ele ou ela. Então é ele ou ela. Bom, quais das três opções tem ele ou ela? Só a opção A. Então aqui a gente já mata a charada, que é ele. Mas vamos lá. Ele fala, então aqui leg, ele fala uma palavra. Por que uma? Lembre-se sempre da regrinha. Na ausência de um artigo definido, pode-se traduzir com um artigo indefinido. Por isso, uma palavra. Ok? Ele fala uma palavra. A opção correta é a A. Terceira questão. Lego logos alefeis. Vamos lá.
A raiz é leg com a terminação ômega. Ômega indica a primeira pessoa do singular. Então, lego é eu. Aqui já mata a parada. Por quê? A opção C. Eu. Não tem nem como fugir dessa. Mas vamos lá. Lego, eu falo palavras verdadeiras. Alefeia sempre será traduzido como algo verdadeiro. Então, verdadeiras, alefeis. Então, a opção C que é a opção que está correta. Vamos para a opção... Perdão, para a questão 4. Aqui fica um pouco mais fácil, porque vocês tiveram alguns exemplos, principalmente com esta primeira parte, que diz Rho profetes grafei. Então, Rho, singular. Então não pode ser profetas, tem que ser profeta. O profeta escreve, ó, a terminação ei. Lembra? Terceira pessoa do singular. O profeta escreve tus logos, as palavras. Então não pode ser fala, igual está a opção C, porque falar vem do verbo lego e não grafo. Então aqui é o profeta escreve as palavras, a opção B. Não pode ser ele, porque está indicando quem é ele, o profeta. Agora, se tivesse só grafeitus logos, poderia ser a opção A, que é ele escreve a palavra do profeta. No caso, se encaixarmos uma questão assim. Agora, como aqui coloca do profeta, teria que ter uma escrita diferente. Agora, por exemplo, ó, se eu quisesse colocar em grego, ele escreve a palavra do profeta, então ficaria grafe, ele escreve logos, ou logon, que está no singular, grafe, logon, ou pode ser kai aqui, mas geralmente não usamos o kai. Colocamos tu, profetu. Então, grafe, ele escreve logon, palavra, tu, profetu. Porque sempre a preposição tem que concordar com o substantivo. Aí sim poderia ser a opção A. Mas, pegando só essa primeira parte, ele escreve, ficaria só a partir do grafe. Ok? Mas a opção correta da questão 4 é a B. O profeta escreve as palavras. E quinto, kai anagnoskes autus. Temos aqui kai, que é e. Então, as três opções iniciam com e, mas aqui é anagnoskes. Esse eis aqui é o quê? A segunda pessoa do singular. Então, você ou tu. A única opção que tem você é a A. Então, e você as lê. Lembrando que autus se junta com anagnoskes por conta que indica a ideia da junção com o verbo que indica você. E aqui temos esses exercícios. A aula de hoje foi esta. Espero que vocês escrevam, pronunciem, transliterem, traduzem, porque isso vai aumentar não só a sua familiaridade, mas também o seu vocabulário na hora de estudar o grego, ok?